antes de a gente só pegar alguns pontos importantes, dar realmente alguns detalhes sobre a situação do Sampaoli e do Tite, né? Boa. Falando sobre a questão do Flamengo. No caso do Sampaoli, o Flamengo hoje ele está de folga, né? Então ainda não foi tomada nenhuma decisão, mas dizem Não, ressaca. Dizem que durante a semana provavelmente deve anunciar a saída do Sampaoli do comando do Flamengo, numa multa que hoje, porque o Sampaoli tem contrato até o fim de 2024, né? Então a multa hoje dele é de 3 milhões de euros, basicamente 16 milhões. Não, 7 milhões e meio de reais. É 3 milhões de euros. É 18 milhões de reais. Pelo que eu tava vendo, a multa dele é de 7 milhões e meio. Em reais, transformando em reais. A última eu li 18. É 16 milhões. 16 milhões de reais. Quase 4 de euros. Deixa eu tentar confirmar aqui. Mas segue aí. Que vergonha. E assim, e contando que ele já tinha pago para o Vitor Pereira no início do ano, né? E aí você já pega, só pode ser até 50 milhões de reais de multa pago agora, se fosse pegar só na gestão do Rodolfo Landim. Posso colocar aqui? Por favor. Claro. A multa dele é 1,5 milhão de euros. Está em 1,5 milhão de euros, que é 7,9 milhões de reais. Achei que eu viajei outra coisa. A multa estipulada era de 2,5 milhões de euros, e aí ela diminuiu ao passar do contrato para 1,5 milhões. O contrato vai passando e ela vai reduzindo. É isso. Então, hoje seria 1,5 milhões, que vai dar aí 7, 8 milhões de reais, pelo menos, mas o Flamengo tinha visto que queria, de repente, parcelar essa multa, tá? E o São Paulo também falou que não abre mão, se for para ele sair. Eu quero ser treinador do Flamengo agora. Vou botar minha multa 10 milão. Vou fazer um trabalho que o Flamengo mais ou menos. Pô, é óbvio, todo mundo vem com a multa lá em cima. Sabe que o Flamengo pode pagar. É porque o Flamengo é uma bomba relógio, filho. Pra alguém dar um soco na cara de alguém e tudo dar errado. Exato. Então... E tem a questão do Tite, né? O Flamengo hoje conversa com o Tite. A ideia inicial do Tite não era assumir nenhum clube ainda em 2023, mas ele pode muito bem já tramar o ano de 2024, trabalhar por debaixo do pano pelo Flamengo, aceitando a proposta, que possivelmente seria o maior contrato da carreira do Tite. Né? É o que diz. Claro. Então, assim... Até pelo tamanho que o Tite é no Brasil, que não a gente vai falar, assim, o Tite é gigante, Tite, no Brasil. Ele recebeu propostas de clubes europeus, mas que não agradou ele, né? Não clubes de ponta. Então ele optou por aceitar. Assim, ele diria que aceitaria assumir o clube brasileiro no ano que vem. E o Corinthians está acompanhando esse processo, mas a gente sabe que, financeiramente falando, acho que o único time que tem condição de trazer o Tite e ainda dar projeto esportivo para o Tite seria o Flamengo, né? O Corinthians traria ele só por questão de emocional, pegaria pelo emocional dele só, se for por pegar. Eu acho que questão de grana não teria como, né? E assim, lembrando vai chegar com os dois pés no peito, deve dar proposta de 2 milhões por mês, mas não sei o quê. Então, assim, vai chegar forte para não ter nem a concorrência. E sabe, posso dar minha opinião sobre técnicos e Flamengo? Só sobre o Tite? Porque um perfil dessa... O que essa diretoria está tentando fazer com o treinador é falar assim, dar a chave do CT pro treinador e falar, meu amigo, pelo amor de Deus, resolve esta merda que eu não quero ter dor de cabeça. A diretoria do Flamengo ela achou que o Sampaoli ia fazer isso. O Sampaoli era uma aposta do Landim, presidente do Flamengo. A diretoria tá doida para poder dar a chave de alguém, dar a chave do CT para alguém, porque foi isso que ela fez com o Jorge Jesus. A diretoria deu a chave do CT na mão de Jorge Jesus. Jorge Jesus controlava ponto. O cara era o processo do CT inteiro era dele. E ela tá doida para poder fazer isso de novo. Então, acho que o Tite tem tanto perfil de ser um cara de nome que todo mundo tem que respeitar, que é um nome pesado. Infelizmente, os caras que estão no Flamengo, eles se tornaram grandes no Flamengo. Isso é muito ruim também. O Gabigol, antes de chegar no Flamengo, ele não era o Gabigol. Ele era um bom jogador. Ele veio da Europa... Não, ele era um bom jogador. Assim, era um bom jogador. Não era craque. Ele nunca foi título de craque. Bruno Henrique, ele estava voltando de lesão no olho. Se tornou... o Bruno Henrique é um jogadoraço. Mas o Flamengo colocou um peso nisso. Então, esses caras, de fato, vai ter que chegar alguém... Ou que cresceu com eles. Que quem cresceu com eles... foi o Jorge Jesus, e pelo amor de Deus, nem eu que sou flamenguista agora quero ouvir o nome de Jorge Jesus, ou os caras que já treinaram, que foi o caso do Dorival. O Dorival tem muito esse mérito,
de chegar pro Gabigol e encaixar ele com o Pedro e chegar e falar: Gabriel, lembra no início da sua carreira que você deu certo assim? O Bruno Henrique, lesionado, deu uma entrevista falando que amava o Dorival, porque, pô, eles já tiveram oportunidade de estar juntos e tudo mais. No Santos, né? Jogaram o Gabigol e o Bruno Henrique juntos com o Dorival no Santos. Então é isso. Ou o cara é um cara que o jogador tem um afeto, ou é um cara que cresceu junto, ou é um cara muito grande. O Tite é a aposta do cara muito grande e a diretoria do Flamengo está tentando trazer um cara paternal. Eu li isso em algum lugar, posso estar falando alguma mentira, mas o Landim, por exemplo, ele não é um entusiasta do Tite como ele era do São Paulo. Dá pra ver que ele não entende nada de futebol, né? O cara é fã do São Paulo e não gosta do Tite. Mas acho que o Flamengo não tem nem opção. Eu acho ele que assim. Agora ele não tá em posição de abrir mão, porque ele bancou o São Paulo e deu. Então, é isso. A diretoria procura alguém para entregar a chave do CT, a diretoria procura alguém que tenha tática e também seja esse perfil mais paternal, de cuidar dos jogadores. Até lembrar, né, tudo que aconteceu no Flamengo. E o Flamengo, o vice-presidente de futebol, nosso digníssimo mordedor de virilhas, ele fala que o Flamengo não precisa de um psicólogo. Então, assim, de fato... Precisa de uma mãe de santo naquele lugar. Todo mundo com psicológico completamente preparado. Todo mundo maluco naquele lugar. Estou, inclusive, com medo, né, agora de estar aqui, estou participando de um canal de futebol, oportunidade que a gente vai trabalhar com o Flamengo, de tomar um soco na cara chegando no Ninho do Urubu, depois de ver essas declarações. Mas, filho, assim, se os caras da Globo não tomaram soco ainda, que eles sabem de tudo lá dentro e saem vazando tudo, é porque você não vai tomar. Depois o Caemoto. E é exatamente isso, fala isso, essa é boa. Cara, mas eu acho que o Tite já é o treinador do Flamengo. Eu também acho. Até mesmo pelo dinheiro que o Flamengo vai oferecer. E a estrutura também que tem. Exato. O Tite, ele pode fazer um trabalho no Flamengo que ele tem respaldo do seguinte. Porque se a gente falar, o Flamengo, o que é bom do Flamengo, ao mesmo tempo pode ser prejudicial. Ele vai ter o respaldo, se ele fizer um bom trabalho, da maior torcida do Brasil, do clube com o maior orçamento do Brasil, com o clube com o melhor elenco do Brasil. Então, assim... Mas o Eric, o Tite tem, como é que, não sei se você conseguiu ver, não é perfil, se a torcida do Flamengo, ela abraça a ideia do Tite, ou ainda é uma ideia que não é uma assim, não quero o Tite, ou é uma coisa mais legal, assim? Acho que nessa fase a torcida do Flamengo tá abraçando até o seu Valdemar. Não, mas assim, se colocar na frente do torcedor do Flamengo agora, Tite ou Dorival Júnior, por exemplo, abraçaria quem? Dorival Não, tô perguntando isso, não. Porque o Tite é um gigante, né, gente? Não dá pra... O Tite, a minha percepção agora, falando completamente como torcedor, a percepção minha como flamenguista é que o Tite é irrecusável, sabe? O Tite é tão grande que ele é irrecusável, não tem como falar que ele é um cara ruim. É irrecusável, o cara é muito grande, sabe? Mas, assim, pode passar pela cabeça do flamenguista que o Tite não tem o perfil do Flamengo. Só que também essa diretoria não preza por isso, tá trazendo um técnico que joga torto a direito, então isso pode passar pela cabeça do flamenguista, talvez não seja muito o perfil dele. A já treinou no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, acho que não. O quê? Se ele não treinou alguém no Rio? Acho que não. Se ele já treinou algum time, não? Não lembro. Talvez tenha esse lance da identificação com o Carioca, com o Rio de Janeiro. Sul e... o que eu sei do Tite é o seguinte, ele ia trabalhar na Arábia, né, um time do Neymar lá, do Jorge Jesus, só que aí mudou o presidente, ele tava realmente empolgadíssimo, ele tava aceitando, ia ganhar uma grana absurda, só que aí mudou o presidente e resolveu contratar o Jorge Jesus, então já teve uma desilusão aí muito grande. Não veio pra força da Europa para ele, a Europa não quis o Tite, né, depois da Copa do Mundo. Times de ponta não quiseram o Tite, times de ponta não quiseram o Tite. Os médios para baixo também não se interessou. Quando eu falo Europa, eu falo os grandes, eu não falo os médios, né? Porque o Tite não é, pra mim, padrão de médio europeu, né? Não, mas aí porque senão todo mundo vai falar, mas o Tite não recebeu nem proposta de um Sporting, porra, e não foi isso que aconteceu. Não, sim. E aí ele pensou em trabalhar no Brasil, porque não tá sem opção também, né? Ficar pegar até quando também, né? E ele tá morando no Rio de Janeiro, ele gostou muito de ficar no Rio depois com a seleção, então ele tá comprando apartamento no Rio já pra ficar morando com a esposa no Rio. Tem um apartamento aqui em São Paulo, a pé. Mas ele já tá. A moradia dele oficial, que diz aqui, é Rio de Janeiro hoje. É no Rio de Janeiro, isso, exatamente. Mas ele tá reformando alguma coisa lá. Já tá acertado com o Flamengo. Mas eu acho que ele não tem perfil para esse Flamengo de hoje. Desse elenco de hoje, eu acho. Então, mas ele vai ser o cara que provavelmente vai chegar. Vai reformular. Carta branca e vai dizer:
pros pilares. Gabigol, você vai jogar aqui, ó, desse lado aqui. Ah, assim eu não jogo. Pode ir embora. E a paciência da torcida do Flamengo com o Gabigol já tá um pouquinho de tipo assim, meu amigo, tu vai ter que descer desse salto pro negócio dar certo. Exato, isso que eu tô te falando. Mas você só consegue isso com um treinador de pulso firme, com história